Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer você que está sempre conosco acompanhando o nosso programa e queremos dizer que o programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais. E tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. Você pode estar acessando o programa Escola Bíblica nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Lembrando você que os programas anteriores, as pré-aulas, você também tem à sua disposição. Nos ajude compartilhando este programa, levando ele a mais pessoas, com seus amigos, seus irmãos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Ajude a levar esta palavra, que aqui, na verdade, são pré-aulas das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 10, que traz a renovação cotidiana do homem interior. E hoje nós temos aqui a satisfação de termos conosco nosso querido pastor Samuel Bernardo, que é o nosso segundo tesoureiro do campo, aqui de São José dos Pinhais. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, nosso querido irmão Davi. Estamos aqui felizes por estarmos juntos e podermos cooperar no reino. Glória a Deus. Também temos conosco o presbítero Davi Brizotti, auxiliar ali na congregação do Quisizana. A paz do Senhor, Davi. Pastor Fábio, pastor Samuel e a todos que nos assistem. E é bom retornar esse programa e falar um pouco da palavra do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos amigos e irmãos, hoje nós estaremos estudando, então, como falamos, a lição 10, que traz por título a renovação cotidiana do homem interior. Ela faz parte do terceiro trimestre de 2023, com o título geral A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós já queremos dar início nesse programa e pedimos a você que esteja atento, compartilhe agora com seus amigos, chame os vizinhos, irmãos, para que possa acompanhar esta pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Queremos pedir ao pastor Samuel que faça a leitura do textual. Muito bem, o textual está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, que nos diz: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Presbítero Davi, faça a leitura para nós da verdade prática. Pois bem, verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. Segundo, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas com a glória futura reservada para os cristãos. E terceiro, despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao 18. Acompanhe a leitura da lição. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças
para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe e hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco, uma porção da palavra de Deus. O intuito desse programa é que os professores de escola bíblica, alunos, você possa estar assistindo e ele venha auxiliar você na ministração desta aula tão importante que hoje vamos falar sobre a renovação cotidiana do homem interior, né? Essa renovação diária. Pastor Samuel, para a gente darmos início aqui, presbítero Davi, antes de nós entrarmos no texto, essa renovação diária, né, do nosso homem interior, também do exterior, devido aos contratempos, é importante essa renovação, né, para a gente se sentir animado, empolgado para fazer a obra de Deus, né? Com certeza, pastor Fábio, é interessante nós percebermos que a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ordenou dizendo, se alguém quer me seguir, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz, ela deve ser tomada todos os dias. Da mesma forma que para conseguirmos carregar a cruz, as adversidades do mundo exterior, nós precisamos carregar nossa cruz, mas para conseguirmos carregá-la e mantermos firmes, precisamos renovar o homem interior. E esse é o objetivo da aula hoje. Como fazer isso? Né? Você, professor, você poderá de repente introduzir a sua aula dizendo assim, perguntando aos seus alunos de que forma vocês podem acreditar ou podem de repente informar na palavra de Deus que devemos proceder para fortalecer o homem interior. Porque é esse fortalecimento que nos ajuda a carregarmos a cruz e as adversidades externas. Pastor, a gente sabe que é tão importante essa questão de renovação. Nós podemos trazer, nós vamos falar hoje sobre o homem interior, mas nós sabemos que quando nós temos um dia desgastante de trabalho, né? Quem trabalha mais no pesado, você sabe que aquela noite de sono que você dorme bem, reparadora, você acorda renovado para o outro dia, né? Mas no caso aqui é a nossa renovação interna, né? Conflitos, lutas, dificuldades, também entra a questão emocional, não é verdade? Essa questão do nosso emocional, porque nós estamos diretamente envolvidos. E essa renovação, ela é importante, presbítero Davi, para o bom andamento, para o nosso bom andamento no reino de Deus, né? Só vou pegar o gancho da passagem do pastor Sertão, que ele falou, aumentou cada dia pegar a sua cruz. Essa questão da renovação diária é uma questão de disciplina também, né? Como Cristo disse, cada um pega a sua cruz todo dia e segue. Então é uma questão disciplinar também. O nosso corpo físico se faz necessário passar por disciplinas físicas, exercícios físicos para não se definhar. Por exemplo, se alimentar é um exercício diário também, se nutrir. E não é diferente do corpo espiritual. Nós vamos ver que através da palavra, a alimentação da palavra do Senhor, ela supre essa necessidade espiritual. Aí também é acompanhado pela palavra, né, pela oração, acompanhada com, né, a presença do Espírito Santo que nos faz todo dia despertar, fazer essa consciência de renovação, né, do homem interior, porque cada dia nós passamos uma tribulação diferente. Tá um provérbio que diz que por aí que nós acordamos pela manhã, você tem que matar um leão, né? Então todo dia tem um leão para nós matarmos. Então é questão até de disciplinar, orar, buscar, meditar. Não é somente ler. Quando eu dou aula sempre aos meus alunos, eu falo, vocês não bastam somente ler, vocês têm que meditar sobre isso. O que realmente o autor está dizendo. Porque ele está falando, por exemplo, nós vamos falar muito sobre a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda epístola, né? Toda a lição vai permear isso. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então, nós temos que entender em que posição Paulo também estava se referindo a eles e trazer para os nossos dias. E como nós conseguimos isso? Através da meditação da palavra dele.
a gente vai ver aqui que a carta de Paulo, como foi mencionado, ela é a base dessa lição que nós vamos estudar, né? As adversidades, elas são comuns nessa nossa vida terrena, pastor Samuel. Como o senhor mencionou, o próprio Senhor Jesus, ele alertou, né? No mundo tereis aflições, está em João 16, 33. E a gente precisa estar pronto, preparado para saber que não será fácil. Mas o Senhor também fez uma promessa, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E a gente entende que Ele estando conosco, Ele vai nos dar suporte, vai nos ajudar nesse processo da nossa vida, esse processo cotidiano, nessas adversidades. Com certeza, e o próprio Jesus já avisou que quando ele fosse assunto aos céus, ele não nos ia deixar órfãos, mas ia deixar o Espírito Santo, que é o Consolador, é aquele que nos ajuda nas adversidades, e é através da busca do Espírito Santo que nós vamos nos fortalecendo a cada dia para vencer as agruras do dia a dia, e como já estamos tratando na revista, a pós-modernidades, as setas malignas, as novas ideologias que vão surgindo, porque não é somente aquelas aflições emocionais que nós passamos, com certeza isso também faz parte, mas também existe o secularismo, o positivismo, as ideologias de gênero, enfim, o pecado que todos os dias ele vem, quer derrubar o crente, quer derrubar o homem, a mulher de Deus, mas com a ajuda do Espírito Santo, e como muito bem falou aqui o presbítero Davi, com uma disciplina, nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, só dando aqui um parênteses sobre a questão da disciplina, que a disciplina não é eu não vou orar porque eu não estou sentindo, é orar se está sentindo, se não está sentindo, não estou sentindo de ler a Bíblia. Não existe o sentir ler a Bíblia, temos que ler a Bíblia porque é o alimento. Nós não vamos, hoje eu não vou comer nada porque eu não estou sentindo, amanhã também não, daqui a pouco você está fraco, está doente, está anêmico. A palavra de Deus ela precisa ser lida todos os dias, a oração ela precisa ser feita todos os dias, precisa ser um estilo de vida, pois somente com disciplina e com o Espírito Santo poderemos vencer as adversidades do mundo exterior. E a palavra diz que o mundo exterior ele se corrompe a cada dia, porque nós envelhecemos, pegamos doenças, enfermidades, a nossa visão de 60 anos, 70 anos não é a mesma de 30 anos, não adianta, não é a mesma, o vigor físico não é o mesmo, mas o homem interior, apesar da idade chegar e o físico ir se desgastando com o tempo até a morte, porque todos os seres humanos irão morrer um dia, o interior precisa ser fortalecido, rejuvenescido, até aquele dia que o Senhor nos dará um corpo incorruptível de glória, e aí o problema se finir, aí é só vitória. O senhor falou que a gente hoje, né, é uma questão também da idade. Nós vamos avançando na idade e tudo vai ficando um pouco mais desgastante para nós, né? Essas adversidades externas são uma incontestável realidade. Está em Romanos 8, do 22 ao 23. Mas também em 2 Coríntios 4,16 vai falar, né, que por meio do Espírito Santo nós os salvos experimentamos essa renovação espiritual na nossa vida interna. Mas um negócio interessante, vamos falar do cansaço externo, físico e o cansaço mental. Qual dos dois cansa mais? Eu vejo alguém dizer, não, o cansaço mental ele é mais desgastante do que cansaço físico. Que a gente vai numa noite de sono reparadora, a gente consegue descansar. Na opinião do senhor, qual que seria o mais cansativo, o que pesaria mais? O cansaço físico, externo ou mental, né? Devido a essas dificuldades desse mundo pós-moderno? Na verdade, se nós formos perceber, por exemplo, existem pessoas que têm um trabalho que requer mais esforço, outros têm um trabalho um pouco mais tranquilo, mas requer mais esforço mental. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na contabilidade, por exemplo, ele vai se cansar muito mais mentalmente com os cálculos do que alguém que trabalha como pedreiro ou como servente de pedreiro. O servente de pedreiro vai se cansar mais nos músculos físicos, né, nas pernas, nos braços, etc. E é claro que com o passar do tempo ele vai se acostumando e daqui a pouquinho já não vai cansar tanto como alguém que fosse no primeiro dia de trabalho como servente. Mas a ideia é que são dois tipos de cansaço, eu vejo assim, diferentes, né? Os dois cansam, mas em medida diferente e em regiões diferentes. O mental é um cansaço que você vê que é um cansaço também do cérebro, dos pensamentos. A pessoa vai dirigir, por exemplo, cansado, depois de 24 horas acordado, pega um carro e vai sair daqui para São Paulo. Essa viagem não vai ser uma viagem muito boa, vai ser cansativa e provavelmente vai terminar em tragédia, porque a pessoa tem que estar bem, tanto fisicamente como também mentalmente, para poder executar bem as suas tarefas. A gente percebe que o cansaço físico externo,
independente do que for, uma noite de sono, eu sempre digo, né, reparadora, você consegue absorver. Já o cansaço mental, espiritual, às vezes você não consegue nem dormir, dependendo da situação, né, porque aquilo fica, né, dificuldades, problemas, as adversidades dentro da nossa casa, dentro da igreja, né, situações que nós estamos aí, são pesos diferentes, presbítero Davi? Sem dúvida, bem colocado pelo pastor Sertão. São coisas diferentes, apesar de o Pedrão pegar os exemplos, né, já citados, ele vai se ambientar com aquilo, com o tempo, que é um exercício diário. Né? A mente, pegar um contador, ele trabalha com a mente, vai cansá-lo, mas também com a experiência que se passa, ele vai pegando os atalhos entre aspas, eu não sou contador, mas dá para entender assim, que são os meios em que ele consegue encontrar para resolver o problema. Só que em ambos os casos haverá problemas, tribulações, tá? Dificuldades que têm que ser enfrentadas e transpondidas. Então, o homem exterior é diferente até do homem interior. Porque aqui, quando Paulo fala do homem interior, todo mundo sabe que é a questão espiritual. E hoje, as questões espirituais vivemos foi colocado aqui nessa pós-modernidade, né, onde o que é de agora já não serve para amanhã. Então, o homem sempre tem que correr atrás. E a humanidade, então, ela se acaba se cansando de uma busca que não lhe trará proveito, vamos dizer assim, espiritualmente. Então, esse homem exterior acaba influenciando o homem interior. Induzindo, de repente, a caminhar por caminhos de agora, uma solução que nunca acha. Eu ia entrar nessa questão aqui, né? Talvez eu ia falar posteriormente, mas vamos pegar o gancho do senhor. Hoje, essa busca do homem interior, primeiramente, ela vai ser refletida no externo, tá? Porque é vontade. Essa busca de quê? É a busca porque está com vontade de algo, ou alguém, ou alguma coisa. Ele vê, ele tenta buscar e não alcança. Esse externo, que é colocado diante dos seus olhos, acaba influenciando, porque se ele não alcançar, ele acaba no sentido de fracassado. Com isso ele vai diminuindo a sua força espiritual, não consegue mais lutar porque ele pensa que aquilo que não foi alcançado é inalcançável, e às vezes não é, né? Com a ajuda do Espírito Santo e dentro da vontade de Deus, claro, ele é alcançável. Então eu estou falando sobre o crente, quando ele não alcança, ele acaba se definhando. A gente às vezes se frustra Frustração, diante de situações, e eu queria pegar um exemplo aqui de Moisés, nós já mencionamos numa lição passada, pastor Samuel. Às vezes nós nos desgastamos externamente e interiormente acerca de questões que não era nem para nós estarmos envolvidos, é o tal negócio. Às vezes nós estamos tentando tirar a água da rocha, mas tirar a água da rocha não é nossa função, é função de Deus. Mas a gente está ali tentando tirar a água da rocha, né? O Senhor falou, falar é a rocha. Ele falou, nem bata nela. Ele mandou falar, mas nós estamos ali, né? Forçando e batendo na pedra e tentando tirar a água da rocha. Muitos dos nossos problemas do dia a dia, né? Pode ser até causado por situações que nós nem deveríamos estar envolvidos. Ou não era para nós darmos atenção naquela situação. Nós entramos, vamos dizer assim, no lugar onde é Deus trabalhando. É verdade. Interessante que na lição aqui vai falar as cartas de Paulo, e Paulo ele vai falar sobre as lutas que ele enfrentou por causa do Evangelho, por pregar o Evangelho de Jesus, fome, perseguições, frio, nudez, apedrejamentos. E ele falava que tudo isso, na sua carne, no seu corpo externo, isso ia trazendo alguns tipos de danos, mas interiormente ele ia se renovando. Agora, quando passa ainda para o lado que é luta, que a gente vai buscar, aí piorou a situação, né? Não quer dizer que Deus não nos vai ajudar, né? Com certeza, temos que ser vigilantes, sermos prudentes, fugirmos da aparência do mal, de conversações desnecessárias que não edificam, porque daqui a pouco vai te trazer prejuízos, entrar em situações que não nos compete a nós resolvermos, aquilo que é para Deus resolver, deixa Deus resolver, aquilo que é para nós resolvermos, vamos resolver. Até a palavra vai dizer lá, bem-aventurado quando vocês forem perseguidos, passarem por luta por causa do meu nome. Agora tem pessoas que estão passando por luta, por perseguição, nem por causa do nome do Senhor, por causa das suas próprias atitudes, dos próprios negócios errados, daí por diante. Então isso aí já é
pior ainda, né? Mas referindo-nos aqui às lutas, às tribulações do dia a dia, são aquelas que nos advêm, não adianta. Jesus falou, no mundo vocês vão passar por lutas, vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo agora está passando por todas essas lutas, todas essas aflições, mas lá para Filipenses ele vai escrever dizendo, nos Filipenses, né, ele escreve dizendo que ele aprendeu a passar por luta, por dificuldade, a ter muito, a ter pouco. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Fortalece o quê? O interior. Porque a esperança e a confiança em Deus de renovação faz com que essas pequenas e momentâneas tribulações não se comparem àquilo que não está para ser revelado nos altos céus. O senhor citou um versículo, até estava com ele aqui, que está em Romanos capítulo 8, versículo 18, e ele é muito interessante para os irmãos que estão acompanhando nosso programa, onde Paulo vai dizer assim, ó, porque eu considero, eu estou com a Bíblia King James, né, 1611, né, hoje estou com ela aqui. Romanos 8, 18, ele vai dizer, porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então, a gente sabe, mas é necessário, né? Jesus é uma afirmação clara, né? No mundo tereis lutas e aflições. Nós já estamos dentro do sofrimento exterior, e aqui no tópico 1 ele traz a experiência de Paulo. Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades. Como nós vemos, ele diz aqui que a glória, né, o sofrimento deste tempo presente, fala dessa vida que estamos aqui, tudo que passamos aqui ou iremos passar, não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, presbítero Davi. Como entender essa experiência de Paulo, né? Ainda podemos ler menções do apóstolo, né? Ele vai dizer aqui, açoites, apedrejamentos, prisões, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Está em 2 Coríntios 11, do 23 ao 27. Essa listagem de aflições que ele relata, ele tem experiência para dizer isso, né? Tem conhecimento de causa. Mas isso não fez dele, né? Quer dizer, não faz dele perder essa noção de futuro, de glória eterna. Aquilo que ele fala como o peso da glória. Eu estava estudando sobre essa questão, e é bom entender que quando ele usa a palavra, né, essa peso da glória, ele está usando uma palavra aqui chamada hipérbole, bem conhecida nossa, né? Até uma expressão da gramática portuguesa, hipérbole. O que significa isso? Que é acima daquilo que se espera, ou aquilo que está acima da medida. Ou até alguns tradutores, né, gregos falam que significa aquilo que se aproxima ou está próximo da excelência. Quando ele fala isso, fala, olha, essas aflições que vocês passam, essa angústia, sofrimento, vocês não têm como imaginar o que nos espera e nos aguarda naquele dia. Essa é a momentânea aflição, essa angústia que você está passando não se compara com o peso da glória que você vai ver. Até Isaías 64:4 fala, né? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que, né, não chegou ao coração do homem, foi as coisas que Deus preparou para nós. O próprio Paulo usa isso. Então ele usa, né, o profeta Isaías para explicar aquilo que nos aguarda. O peso dessa glória, irmãos, é inexplicável, é imensurável. Até diz que o próprio Paulo, né, fala que o próprio Paulo sabe se foi no corpo ou em espírito, ou enfim. No corpo, fora do corpo. Melhor né? de corpo ou fora do corpo. Mas eram coisas inefáveis que ele viu que era digno de relatar. Que são essas coisas inefáveis? Inefável é aquilo que não pode ser explicado. Né? Coisas que não se podem nem falar, não, né? Por quê? Porque o tamanho da glória. Certa vez eu estava... É algo bem vulgar que eu vou dizer aqui, mas exemplifica muito bem. Estava assistindo um filme e aquele filme relatou um grande castelo, coisa mais linda. Se a mente humana, ao meu ponto de vista, consegue, né, desenhar, arquitetar algo maravilhoso, imagina aquilo que o nosso Deus fez e nos aguarda, né? E uma certa feita, quando Paulo tentou escapar de uma tribulação que estava passando, né, até orou, e a palavra de Deus diz que a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, se nós quisermos ser cristãos piedosos, na era atual que nós estamos vivendo, se você, professor, caro aluno que está assistindo essa videoaula, quiser ser
fiel a Deus, não tem como escapar das lutas, das perseguições, das tribulações. Porque o mundo é inimigo das coisas de Deus. O amor do mundo, o que o mundo ama, é contrário à vontade de Deus. As ideologias, os pensamentos atuais, seculares, já era no passado, agora muito mais ainda, com esse pós-modernismo, com essas ideias que mudam e se evoluem a cada dia para ir contra a palavra de Deus. Se você quer viver segundo a palavra de Deus, pode ter certeza, as lutas vão vir, as batalhas vão vir. Assim como aconteceu com Paulo, assim como aconteceu com os outros apóstolos, com os pais da igreja, como aconteceu com os cristãos fiéis até os dias de hoje. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo está aí para fortalecer o nosso homem interior. Pastor, a gente falou aqui sobre a experiência de Paulo, ainda continuando aqui com o senhor, e agora nós entramos dentro do exemplo de Paulo, né? Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Está em 2 Timóteo 4,7. Ele mesmo vai falar em Romanos 8,35, e quando ele fala aqui, ele traz uma experiência pessoal dele, né? Paulo falava ele foi muito humilde quando ele falou do terceiro céu ali, mas a gente sabe que dá a entender que é ele que foi, mas ele quis ser humilde para, não sei se no corpo ou fora do corpo, né? Mas nesse contexto, pastor, ele vai dizer o seguinte aqui em Romanos 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada, né? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas. Então ele vai dizer no final, altura nem profundidade. Paulo trazia o exemplo nele, né, daquilo que ele passou sobre essa situação de viver essas angústias. Mas também Paulo teve momentos alegres, mas a gente sabe que se nós formos hoje pegar um padrão de abençoado e próspero, e trouxéssemos o exemplo de Paulo hoje, nos dias atuais, não iriam dizer, Paulo foi abençoado, nossa, só sofreu. É um exemplo de sofrimento. Mas olha o peso, né, da responsabilidade. Esse exemplo de Paulo nos marca hoje, nos dias atuais? Ah, com certeza, até porque a gente pode perceber, e ao lermos as suas cartas, e ao lermos também a sua biografia, quanto que ele fez para o reino de Deus. E até hoje estamos aqui hoje estudando acerca do seu exemplo, dos seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo, claro, seus testemunhos de vida, o que ele fez para o reino de Deus, até chegar ao ponto de dizer, olha, eu não sei se eu quero continuar nessa vida, porque sofrendo do jeito que eu estou sofrendo, né? Acho que eu preferia morrer, mas se eu for pensar bem, até ganho ficar vivo, porque apesar do sofrimento, ele não olhava para o sofrimento, ele focava nos benefícios que aqueles sofrimentos estavam trazendo, que era almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, vidas sendo salvas, o império das trevas perdendo, vidas que estavam entrando no reino de Deus, né? E ele defendia a palavra de Deus diante das ideologias da sua época, dos pensamentos mundanos, gregos, helenistas da sua época. Ele defendia o evangelho do Senhor Jesus e a palavra de Deus, o Escrito de Deus. O que vai acontecer conosco hoje, se nós quisermos ser fiéis à palavra de Deus, nós estaremos indo contra o secularismo, os pensamentos positivistas, a pós-modernidade, sobre os pensamentos dos seres humanos dos dias de hoje. Com certeza virão lutas, virão tribulações, mas se nós militarmos fielmente, como Paulo diz, quem busca militar não se embarace com as coisas deste mundo, com os pensamentos deste mundo, com certeza veremos o nome do Senhor sendo glorificado e olharemos e perceberemos que sofrer para que o nome do Senhor seja glorificado vale a pena. Nós podemos trazer aqui como exemplo maior, né? É lógico, nós não podemos trazer o Senhor Jesus como exemplo maior porque ele é Deus, né? Então assim, ele é incomparável. Mas vamos pegar aqui no Novo Testamento a figura de Paulo, né? Entre os escritos e os homens que viviam, entre os homens que viveram, Paulo foi um grande homem, se não o maior homem do Novo Testamento, né? Pela sua vida, ministério, sua obra, a obra missionária que ele fez, né? E nós estamos, como foi falado pelo pastor Samuel, hoje mencionando a vida de Paulo aqui. E a Bíblia vai falar que Paulo é um grande exemplo para nós. No próprio Romanos 8:38 vai dizer assim, ó, o Paulo diz, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes,
né? E nem as coisas do porvir, nada pode separar. Paulo evidenciou isso, presbítero Davi. Ele viveu isso e ele é o seu exemplo nos traz esperança para a nossa vida, né? Eu sou suspeito em dizer Paulo porque eu sou fã de carteirinha, né? Fã no bom sentido, né? Mas às vezes até assim converso com alguns e falo, se Paulo não tem noção, do meu ponto de vista, do legado que ele deixou. Ele não tem noção de como as suas cartas, ainda mais Romanos, como a carta aos Romanos influenciou, né, a teologia contemporânea. Grandes autores se inspiram em Romanos, né? Então, o mais conhecido, Karl Barth, ele usa Romanos como a base doutrinária para graça, redenção. Então, Paulo é o maior exemplo. Por que Paulo é o maior exemplo? Porque ele é uma testemunha viva de aflições. Nós vemos as cartas dele, 1 Coríntios, é uma carta totalmente apaixonada, mas Coríntios é uma igreja que, apesar de ser fundada por Paulo, que com o passar do tempo começou a ser rejeitada por ele. Então ele escreve, né, a segunda carta, com lágrimas, com choro, com dor, com sofrimento, porque ele é uma testemunha viva desse sofrimento. Aí quando ele chega, até o pastor comentou, né, sobre essa questão da fraqueza, né, tá ali em 2 Coríntios 12, né, 9, que diz, muito conhecido, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a resposta de Deus, né, para Paulo, dizendo, aquele sofrimento, Deus, olha Paulo, eu estou te capacitando através da sua aflição. Eu estou te dando, né, vamos dizer assim, para nós entendermos, um pós-doutorado em capacidade de aflição, se é que existe, né? Mas ele estava dizendo, olha, esse poder que Paulo também usa, né, é derivado de dunamis, é uma virtude. Só que aqui esse poder é do dunamises, que significa poder miraculoso. Poder miraculoso. Há algo divino que através da vida de Paulo se manifesta através da fraqueza. É isso que acontece conosco. Quando nós estamos debilitados, estamos fracos, ponto a desistir, ou estou dizendo algo errado aqui, que é momentos, né, porque o ministério, a vida cristã é processo, processo atrás de processo, é uma luta diária, é um leão sendo confrontado dia após dia. Então, o Paulo é o maior exemplo de um cristão que passa por aflições e alcança essa virtude miraculosa, esse poder renovador. O seu exterior, Paulo, se nós olharmos para Paulo hoje, e ele vai citar vários açoites, varadas, então o corpo de Paulo, ele tinha as marcas, a identidade de martírio, de sofrimento. Mas se nós vermos as cartas de Paulo, vai ver que cada carta, até a sua morte, ela é cada vez mais renovável, cada vez mais aprofundada nesse homem exterior. Então nós temos que observar que Paulo realmente, depois de Cristo, né? Que Cristo, ele é Deus, é o exemplo supremo, mas Paulo, ao meu ponto de vista, né? Paulo na Nova Aliança, no Novo Testamento, e Moisés na Antiga Aliança, são exemplos vivos de verdadeiros homens de Deus. Né? É interessante que ele se inspira em Jesus, que também sofreu, mas foi inclusive crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e agora está à destra do Pai. Ele também disse, se é certo, nós morremos com Cristo, sofremos com Cristo, vamos ressuscitar como ele foi ressuscitado também. Ou seja, a confiança dele, a esperança dele, e a que ele transmite para nós é que o sofrimento desta vida está no momento, nos preparando para perdermos a nossa autoconfiança, confiarmos em Deus e para o momento de glorificação eterna. O que a gente percebe é que Paulo, enquanto fariseu, ele era um bom fariseu. Quando Paulo foi chamado, zeloso, né? Ele era membro do Sinédrio, a gente vê isso. E quando ele foi chamado por Cristo, ele se tornou um exemplo de cristão. E o maior exemplo de Paulo, o que a gente percebe analisando as cartas de Paulo, né? São 13 cartas no Novo Testamento, é que Paulo, ele tinha um desejo, o maior desejo dele era não envergonhar o evangelho do Senhor, né? Ele até não se importava entre morrer e viver. A gente percebe isso. Não que ele não desse valor à vida humana. Diferente disso.
desde que essa vida fosse pautada no servir a Deus e se entregar ao Senhor, mas que ele não envergonhasse o evangelho, né? Então a gente vê aqui, o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir o exemplo de Paulo. Meus amigos e irmãos, você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que você seja abençoado através desse programa. Ainda dá tempo de você convidar alguém para assistir, compartilhe. Nosso programa está nas nossas redes sociais, no YouTube, na nossa TV Mão Amiga, no canal no Facebook e no Instagram. Nós abordamos aqui o primeiro tópico e nós já estamos partindo para o segundo, onde vai falar sobre a renovação interior. Inclusive, essa palavra renovação é a palavra-chave, desta lição. O fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme nas adversidades. Está em João 14, 16 e 17. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. E aí está uma palavra-chave, que é se manter firme, primeiro se afaste do pecado, professor. É verdade. Porque já temos o exemplo primário, que foi o exemplo de Adão e Eva, que eles fracassaram no dia em que eles pecaram contra Deus, Perderam a comunhão, porque quando o Senhor apareceu no jardim, eles se esconderam. Então não conseguiam mais olhar para o rosto de Deus, pois estavam em desobediência e em pecado. Perderam o Éden, e a partir dali começou a prejudicar não somente a raça humana, mas a própria natureza. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e nos deu o Espírito Santo. E é somente cheios do Espírito Santo que poderemos vencer o pecado, que nos afasta de Deus, que nos faz sofrer e poderemos, como foi já dito no início, com uma disciplina, leitura da palavra, jejum, temor a Deus, alcançarmos uma vida interior renovada dia após dia. O senhor citou algo interessante no começo do programa, e eu queria lembrar, falando sobre esse fortalecimento diário, é a necessidade nossa, num contexto geral. Vamos colocar desde pastor presidente até o membro, a nossa necessidade de estar em contato com a palavra de Deus e com oração. Mas não estou sentindo de orar, mas ore. Não estou sentindo de ler, leia. Porque o contato com Deus, com a sua palavra, nos afasta do pecado, nos mantém afastado. E é o pecado que afasta o crente de Deus. A gente quer ser fortalecido, mas a gente se esquece da base que nós precisamos. O Senhor sabe, O Senhor sabe que nós estaríamos fracos em alguns momentos. Paulo disse, quando estou fraco, aí que estou forte, porque estou em contato com Deus. Às vezes vai faltar a nossa fraqueza física, a nossa fraqueza espiritual pode estar ali, mas quando nós estamos em Deus buscando, presbítero Davi, e fala também desse peso, E aqui eu queria mencionar, em 2 Coríntios 4, 7, vai falar que, porém, temos este tesouro em vasos de barro, que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então o poder vem de Deus, a glória vem de Deus, o nosso fortalecimento vem de Deus. Mas nós precisamos estar em contato com o Senhor, através da sua palavra, da oração. O versículo de número anterior, deixa eu ver aqui, você falou 4, 7, vai falar sobre o 6, Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento, quer dizer, de Deus, a glória de Deus, foi Cristo. Então, essa glória, essa iluminação vem de Deus. A luz de Deus brilha em nós. Agora nós vamos ver, nós somos limitados, somos carnais, somos seres carnais espirituais, mas quando eu falo carnal, é o sentimento, sentimento carnal e também como físico, nós somos carnais. Essa iluminação, ela se contrapõe, para falar a verdade, a um vaso de barro. Como assim colocar algo sublime, colocar algo de grande valor, que é a iluminação em Cristo, a glória em nós? Porque nós somos o reflexo da glória.
Imagem e semelhança. Né? Imagem e semelhança de Deus. É interessante que quando alguém guarda algo precioso em um cofre, por exemplo, né, está citado aqui no começo, e o ladrão entra dentro da casa e vai querer assaltar, ele vai fazer de tudo para arrebentar com aquele cofre. Para quê? Para receber o que está lá dentro, para pegar o que está lá dentro, roubar o que está lá dentro. Satanás também, ele é o ladrão. Né? Ele veio matar, roubar e destruir. E ele quer destruir o ser humano com o pecado, por quê? Porque ele quer roubar o que está de precioso lá dentro. Porque ele quer tirar o que está de precioso dentro do ser humano, que é Cristo, a palavra de Cristo, a iluminação do Evangelho. Mas Paulo vai dizer aqui que nós precisamos então exatamente fortalecer esse homem interior, para que mesmo que o diabo ele venha tentar nos destruir exteriormente, por dentro estejamos cada vez mais fortalecidos e mais cheios da graça e do temor de Deus, vencendo não somente o pecado, mas tudo aquilo que desagrada a Deus, né, que nos afasta de Deus por uma vida de oração, de obediência, de santificação e de meditação. Eu estava vendo aqui que Paulo ele vai exortar o Timóteo, lá na carta de Timóteo, né, dizendo que nos últimos dias muitos vão se apostatar da fé, obedecendo a espíritos enganadores. Ou seja, já não bastasse ter que lutar contra o pecado, ainda vai ter que lutar contra as falsas doutrinas, os falsos ensinos. E é isso que hoje estamos sendo bombardeados nas igrejas, nas escolas, dentro dos lares cristãos. Né? Os alunos, os filhos vão para as escolas e lá na escola aprendem tudo quanto é tipo de ideologias pecaminosas, contrárias à palavra de Deus. É o mundo bombardeando o seu filho, a sua filha, até mesmo você, através dos filmes, dos programas televisivos, etc., dos documentários, indo contra a palavra de Deus, para destruir aquilo que de mais precioso que Deus te deu, que foi a salvação da sua alma. Então nós precisamos fortalecer o nosso homem interior para que o diabo não nos roube aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a nossa salvação, seja pelo pecado, seja pelas ideologias, seja pelos falsos ensinos, e nos mantemos firmes. Para isso, Espírito Santo, oração, leitura da palavra e temor de Deus. Só para pegar um gancho, colaborar com o pastor falou a questão de roubar o cofre, quando o Paulo usa aqui vaso de barro, tem essa conotação. Porque na época, né, alguns antigos, eles usavam o quê? Usavam aquilo que é menos valioso para guardar aquilo que é valioso. Porque quando o ladrão entrava, eles iam roubar aquilo que é mais valioso. O que acontecia? O ladrão entrava na casa, via um vaso de barro, o que tem? Nada. Um vaso de barro insignificante. É isso que Paulo quer dizer aqui. Olha, o que é mais precioso está dentro de vocês. Ainda que o seu exterior seja humano, vaso, barro, Adão, barro, o que mais precioso é a iluminação do Evangelho que está dentro de você. Então preserve esse homem interior. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, como nos fortalecer interiormente, né? Você sabe aí que alguns princípios básicos é a leitura da palavra, oração, obedecer a Deus, né? Porque se você ora, se você lê, você obedece a palavra de Deus. Então você está em contato com o Senhor. E nisso a ação do Espírito Santo, ela é atuante em nós, né? Nos fortalecendo, nos orientando. Dentro desta visão, nós entramos no subtópico 3 do tópico 2, vai falar a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência, né, da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. E aí, Davi? São eternas. Explica para nós isso aí. Então, fortalecidos, nós tiramos o foco das que vemos para focar naquela que não vemos, que são eternas, né? Hebreus, nós vamos para Hebreus, falar de questão daquilo que não vê, né? Hebreus, bem conhecidos irmãos. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, né? É uma questão de crer, né? De fé. Aí nós vamos para Hebreus, que é o texto áureo sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento ou a base das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É um contraponto. Como você vai acreditar? Né? Como você vai acreditar em algo que estará nas suas mãos se você não tem certeza, se você não a vê? Aí nós vamos para, acho que eu não lembro se é Efésios, que Paulo usa a expressão o penhor da glória, né? Que era o que? A palavra penhor vem da garantia. Quando alguém compra alguma coisa, tem alguma garantia. Como é o hábito antigo, naquela época,
quando eles compravam um terreno, um lote, o que eles faziam? Eles pegavam um saco daquele terreno, saco de terra daquele terreno, e levavam para a sua casa, pela distância. O que acontecia? Todo o proprietário, o comprador do terreno, ele via aquele saco e sabia que daquela terra ali havia uma coisa mais para ele, porque aquilo era só pouco, mas algo que tinha a mesma substância que tem naquele terreno, isso é a terra. Então, esse o penhor da glória que nós temos em nós, hoje nós não conseguimos ver, e não tem como ver, a glória eterna, porque ainda estamos em corpo corruptível. Mas quando isso que é corruptível se tornar incorruptível, isso que é mortal e imortalidade, o corpo glorificado, aí nós veremos. Aí nós teremos essa visão em que o escritor aos Hebreus fala, que Paulo fala, essas coisas inefáveis que ele viu. Os demais apóstolos, eles se entregaram, eles pregaram, eles se entregaram por esta glória. Então, você vê assim como alguém se entrega a sua vida ao Marte, você não tem convicção daquilo. Você está entendendo? Os apóstolos não, eles tinham convicção, ainda que eles não viam a glória da eterna, a visão do reino, mas eles confiavam que aquele um dia eles estariam lá, estariam presentes, participando dessa maravilha. Por isso que Paulo vai falar, né? Foque nas coisas invisíveis, foque no céu. Porque se nós focarmos nas coisas daqui de baixo, daqui dessa terra, nós vamos achar que a vida é aqui e agora. Então está certo, temos que desfrutar então dos prazeres da carne, fazer tudo que a gente desejar, tudo que vier aos olhos de fazer, o desejo de fazer, vai cumprir. Mas como nós sabemos que há um Deus que deixou a sua palavra, estabeleceu os seus mandamentos e que prometeu um céu para aqueles que são fiéis, então nós abandonamos a carne, abandonamos os desejos carnais e trocamos a vida nesta terra por alguns anos, 70, 80, 90, 100, 120, quando muito, por uma eternidade com Deus. E Paulo vai dizer lá em Romanos, né, no capítulo 1, versículo 21, porque todo conhecimento de Deus, tendo conhecimento de Deus, os seres humanos não glorificaram, nem lhe deram graça. Pelo contrário, se tornaram lulos aos seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se endureceu por causa do pecado e se obscureceu. Dizendo-se sábio, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptíveis por imagens semelhantes aos seres humanos, etc. 24. Por isso Deus entregou eles às impurezas. Olha que foi o próprio Deus que os entregou aos desejos dos corações deles para desonrarem o seu corpo, ou seja, para acabar de destruir o mundo, o homem exterior. Mas nós que somos cristãos, que servimos a Deus, é o contrário. Nós precisamos obedecer a Deus para que nós possamos guardar as nossas vidas em obediência à palavra do Senhor, para que a impureza deste mundo não venha destruir a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e percamos o tesouro de precioso que está dentro de nós, que é a nossa salvação, que é o Espírito Santo de Deus, que se afastará do ser humano se o pecado atingir o seu coração. Tem um versículo aqui que eu queria ler. O senhor falou sobre aquela questão de anular o seu próprio, só esse versículo sobre mim ver aqui, anular o seu próprio conhecimento. Tendo conhecimento de Deus. Qual que é o versículo? 21. 21. Quanto conhecido a porque Deus. Tendo conhecido entre Deus, porque eu ia falar aqui que do que Deus, nós podemos conhecer Deus pelas coisas invisíveis, inclusive pela própria criação. Sim. Vemos o poder de Deus. Os pensamentos de hoje para o ser humano mataram Deus, né? Deus não existe. A ideia agora do ser humano, das ideias modernas, dos sábios segundo o mundo, é que o mundo veio do Big Bang, ou veio de uma beba e etc, né? Ou seja, se fazendo os sábios, se tornaram loucos, por causa que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Tiraram Deus da equação, perdeu a sabedoria e viraram tolos. Eu quero pegar o gancho do pastor, porque mesmo aqui Paulo está dizendo aos romanos, a igreja de Roma, que os próprios romanos, não tendo lei, né? Eles, mesmo assim, a consciência, quando Deus cria, né, o homem, essa imagem e sua semelhança, é questão moral, ética, funcional, intelectual, lógica, racional, enfim. Mas Deus também cria o homem com esse raciocínio de observar as coisas visíveis. O homem que não conhece Deus, não conhece a lei de Deus que está dizendo aqui, Javé, o Deus dos judeus, mas ele olha as coisas visíveis, Deus que revela através da relação natural, que é essas coisas biológicas, a fauna, a flora, e vê algo supremo. Mas mesmo assim,
Os romanos vendo isso, e essa consciência jogando eles, olha, existe algo superior, mesmo assim não glorificaram Deus. Como Satanás deturpou a imagem de Deus. Tem um versículo aqui que eu queria trazer para a mesa, para a gente debater, falando sobre essa visão de eternidade, onde Paulo vai dizer porque as coisas que se veem são temporâneas e as que não se veem são eternas, né? E em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, né, ele vai dizer o seguinte, ó, se nós esperarmos em Cristo somente nesta terra, nós somos os piores dos miseráveis que existem entre os homens, né? Na Bíblia que King James diz, ó, se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós temos que ter esperança, nós esperamos em Cristo aqui, para convívio e vivência, né? Nós temos uma obra a realizar, e no porvir também a nossa esperança continua. Então nós não podemos dizer que a esperança é a última que morre, porque é um dizer errado, não, na verdade, exatamente, né? E se nós esperamos em Cristo somente para cá, ou se você vive somente para cá, a Bíblia diz que você é o pior dos miseráveis que existe. Tendo conhecimento da palavra, todo o plano de salvação, a ressurreição de Jesus, nós chegamos bem pertinho da porta. Se dissemos que foi vão e que não existe, só existe para a salvação, chegamos pertinho e voltamos para trás. Então é pior do que aquele que nem sequer saiu do lugar, né? Pois é, isso que ele quer dizer, mas é isso mesmo. Eu sempre digo que o caminho para voltar para trás, ele é mais longo do que seguir para frente, né? Então nós precisamos buscar um renovo do homem interior constantemente, né? Nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é de suma importância, amados. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando uma lição tão importante, né, que vai falar sobre renovação, a renovação cotidiana do homem interior. Que você possa encontrar em Deus e somente nele a renovação tanto do seu externo como do seu interno, né, da sua parte interior. Nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos acrescenta a fé, Ele que nos fortalece, como diz o pastor Elias Torralbo, tudo é dele, tudo é para Ele e tudo vem dele. Então, por isso a nossa dependência é de Deus. Eu queria entrar já no tópico 3 para nós encerrarmos aqui, né, esses últimos assuntos. Vai falar sobre os desafios de hoje. Vai falar sobre essa cultura secularista, né? O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Está em Apocalipse 17:5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui. Essa cultura secularista, na verdade não só ela, mas tudo tenta nos afastar de Deus, nos tirar da presença de Deus e ainda mostrar que tudo que está na palavra de Deus é totalmente contrário, errado. Como entender isso, pastor? Nós podemos perceber que quando o homem pecou, Deus tirou ele do jardim, mas Deus não desistiu do ser humano. Ele traçou um plano para resgatar o ser humano. E quando o ser humano ele diz sim para Deus, ele acha de novo esse caminho de retorno a Deus. Mas quando o ser humano diz não para Deus, ele vai de mal a pior. E aí vem os pensamentos, vem as ideias, porque, como eu falei anteriormente, tiram Deus da equação da vida do ser humano, a tragédia está anunciada. Quando Deus deu limite para o mar, ele falou, até aqui você vai. Quando o mar ultrapassa o limite, o que acontece? Tragédia. Quando Deus limitou Adão e disse, desta árvore você não vai comer, a partir do momento que ele passou o limite, tragédia. A mesma coisa, quando o ser humano tira Deus da história, tira Deus da sua vida, vai de mal a pior. Vem o materialismo que nega a realidade espiritual, vem o ateísmo que nega a existência de Deus, vem o relativismo que nega a absoluta verdade da palavra de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, eu sou toda a verdade, eu sou a verdade. Veio o ser humano e diz, não existe verdade. Tudo depende, tudo é relativo. Tirou Deus da equação, tirou Jesus da equação, a tragédia está anunciada. O relativismo, então, nega a verdade bíblica. O humanismo cultua o ser humano, ou seja, tira Deus do centro, põe o ser humano. Quando o ser humano fica no centro, nunca dá certo, né?
Você vê a Torre de Babel lá, os seres humanos construíram uma torre, chegou um momento que Deus falou assim, não, chega, basta. Os cananeus, a maldade deles se cumpriu, Deus chega, basta, tirou eles da terra. O povo de Israel chegou ao limite da vontade de Deus, chega, basta, levou eles cativos para a Babilônia. Hoje nós estamos vivendo no mundo de hoje, o ser humano está aí passando dos limites, mas vai chegar um dia que Deus vai dizer basta. E ele vai vir trazer juízo na face da terra. Então, o sincretismo profano que é sagrado e o ecumenismo que corrói a ortodoxia. Então, a gente podemos perceber que essas ideologias malignas que nasceram no inferno e que são corrompidas pelo pecado e que tem o homem no centro, sempre vai levar o homem para a destruição, para a sua autodestruição, ou seja, a destruição do homem exterior. E na lição de hoje nós aprendemos que o mundo, ele quer destruir o homem exterior. O homem exterior um dia vai se terminar mesmo, vai morrer mesmo. Mas o homem interior, ele precisa estar fortalecido. Porque mesmo que destruam e corrompam o homem exterior, que venha o mundo e venha destruindo com as enfermidades, com as suas estratégias, com suas artes malignas, se nós interiormente estivermos firmes com Deus, assim como Paulo venceu os açoites e foi fiel até o fim e disse, combati um bom combate, poderemos também exterminar a nossa vida dizendo, veio ideologias, veio o secularismo, veio o positivismo, veio a ideologia de gêneros, me atacaram por todos os lados, mas eu combati esse bom combate, guardei a fé e agora nos resta o quê? A eternidade que está prometida para cada um de nós. Pastor, o senhor falou aqui, e é bem verdade, né? É um sistema que nega a realidade espiritual, nega a existência de Deus, nega as verdades bíblicas e todo o conjunto de valores estabelecidos pela palavra de Deus. É um sistema que quer nos afastar de Deus e tudo que se relaciona a Deus, né? É esse espírito da Babilônia mencionado nesta lição. Outro assunto importante, presbítero Davi, é esse relativismo doutrinário, né? Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual e o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Comente para nós. O pastor já deu até uma pincelada. Podemos dizer assim, o relativismo, eles pensam que, será que se enquadra em mim? Não se enquadra em mim, então não é para mim. Tá? Eles relativam a palavra de Deus. Pecado. Mas o pecado é conforme a circunstância, a época, momento. Então para hoje não. O pecado da homossexualidade foi para os tempos dos romanos. Hoje não, porque naquela época era assim, assim. Porque naquela época era um contexto de governo, contexto político, vamos dizer assim, porque sempre a política e a religião sempre andou junto no sistema greco-romano. Hoje não, hoje é uma questão de opção. Então, Satanás ele tenta desvirtuar, distorcer a realidade bíblica. A verdade é essa. Infelizmente, nós temos visto aí a internet, graças a Deus, que dentro da nossa igreja não tem, né? Nossa igreja aqui em São José não tem isso. Mas a gente vê pelas igrejas afora, aí eu falo com propriedade. Absurdos. Eu vou dizer uma palavra aqui, se é que ela existe, mas são os absurdos pentecostais. Algo é um pentecostalismo exacerbado, sem um sincretismo pentecostal, que você não se sabe. Você vê que há ali uma mistura. Esse sincretismo religioso é algo preocupante nos nossos dias atuais. E tem algumas entrado esse sincretismo até pentecostal misturando. Até você vê que é atos pagãos. O que tem a ver com essa relativização que eu estou dizendo? É que se torna normal. E as pessoas acreditam naquilo como normal. Enquanto o padrão bíblico não é esse orientado por Paulo. Então nós temos que cuidar. Hoje tem uma expressão, né? O novo normal. Não, normal é normal, não tem nada de novo. Normal sempre será normal. É uma causa pétrea, é aquilo ali e pronto, final, é daquele jeito. Tá? A palavra é causa pétrea, é imutável. Enquanto até nós podemos mudar os nossos conceitos, pensamentos, porque nós somos falíveis, mas isso aqui, irmãos, isso aqui é imutável. Não muda. Ele será. E aqui, é esta palavra que o pastor comentou sobre esse julgamento, vai ser sobre o que está escrito aqui. E a palavra de Deus já tinha avisado, né? Paulo falou que vai surgir pessoas com comichões no ouvido e vão querer buscar para si doutores que ensinem a palavra do seu jeito, né? Do seu jeito. Então o relativismo vai fazer exatamente isso, vai fazer uma releitura da Bíblia para agregar as igrejas
aqueles que não aceitam a sã doutrina e querem buscar o outro evangelho. A Bíblia mesmo fala que é para nós considerá-los amaldiçoados, né? E na semana passada, na semana retrasada, nós estivemos falando sobre a transrealidade, né? Ou seja, o trans é aquele que vai além de, ou seja, passou dos limites. E aí nós acabamos de comentar também anteriormente que quando o ser humano passa dos limites, a tragédia está anunciada. Então é buscar pretextos para que o seu pecado seja aceito. E pecado é pecado, a palavra de Deus continua sendo a verdade, passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus continuará sendo Aleluia. a palavra de Deus. Rapidinho aqui para a gente terminar, nós temos poucos minutos, mas eu queria falar sobre o último tópico, né, do ponto 3 aqui, que é a batalha espiritual. Nós sabemos que estamos todos envolvidos nessa batalha. Rapidinho, para a gente não deixar esse último ponto, todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século, né? Ele não é o nosso Deus, ele é o Deus deste século, né? E que o mundo jaz no maligno. Presbítero Davi. O mundo já não morreu? Está falando sobre o jaz no maligno? Já morreu no maligno. Não tem como reverter. A verdade Esse sistema, né? O sistema ele é um sistema já sendo preparado. Tá? O pastor Gomes falou sobre ecumenismo, é a junção das igrejas, das ideias, né, da religião. Apesar que a palavra ecumênico surgiu lá longe com a ideia de agregar as igrejas protestantes e tal, concílios católicos, mas dentro da ideologia cristã. Mas agora não. Agora o ecumenismo pega qualquer tipo de religião e se fundem formando uma só ideia. Não, mas cada um tem a sua ideia. Mas a ideia do anticristo é formar uma só religião. É uma só religião. Aquela ideia de que todos os caminhos do amor e todos os caminhos levam a Deus. Só que para Deus só existe um caminho, que é Jesus, nosso mediador, né? Então eles deturpam isso. É um sistema sendo preparado, isto é, essa muralha, vamos dizer assim, sendo construída, né? Essa muralha do sistema do anticristo sendo construída para recebê-lo. Porque a mente humana, ela absorve lentamente algumas coisas. Ninguém vai aceitar uma ideia assim, abre rúpida, de uma hora para outra. Então o que se faz? Esse sistema vai colocado dia após dia, vai contaminando, vai relativando a palavra de Deus. Vai juntando aqui, até eu ia ler, o senhor comentou, 2 Timóteo 4,3, que eles ajuntarão doutores, a própria igreja cristã está juntando doutores conforme a sua consciência, do jeito que quer, seu desejo. Pseudos cristãos, né, que na verdade não seguem a Cristo, né? Seguissem a Cristo, obedeciam ele, né? É que Jesus falou para os judeus, né? Se vocês me seguissem e amassem o Pai, vocês me obedeceriam, porque quem olha para o Pai olha para mim. Importante, pastor, a gente mencionar um outro sim aqui, os espíritos malignos, né? Eles têm a capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Está lá em Efésios, né, capítulo 2, versículo 2. Então nós temos que ter esse cuidado. E saber identificar, né? E são espíritos ocultos, que às vezes não se manifestam. Exatamente. Mas se manifestam pelas suas obras, que são obras da carne. Quando nós vamos lá em Gálatas e vemos as obras da carne, a imoralidade sexual e etc., não vamos falar mais porque não dá tempo aqui, mas vocês veem que às vezes o diabo não se manifesta na pessoa, não sai gritando aí que nem um louco. Parece, olha, normal. Mas pelos frutos vocês conhecem. Os sinais, né? Os sinais, esse discernimento que o pastor coloca. É os sinais que nós temos que observar. Nós vemos, irmãos, assim, a coisa que a igreja está passando, eu estou preocupado nesses últimos tempos. Eu tenho comentado sobre isso nas minhas aulas, eu estou ficando preocupado. E a Bíblia ensina, para o pecado você foge. Paulo diz, foge, Timóteo, foge da imoralidade sexual, foge. Mas sobre Satanás a Bíblia fala resiste. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século, né? Quando a gente fala desse mundo jaz no maligno, nós estamos falando desse sistema global, né? E a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra pessoas, mas é contra esse espírito da Babilônia que está aí dominando, né? E lá em Efésios 6 nós temos as armas, né? E uma delas é a palavra. Agora, se a pessoa relativa à palavra vai lutar com uma espada estragada, aí não vai dar certo. Glória a Deus. Sem fio, né, pastor? Glória não afia a espada? Meus queridos irmãos, esse é o programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, já agradecendo você pelo carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o nosso programa. Gostaríamos que você compartilhasse este programa nas suas redes sociais, com seus amigos. Convide alguém para acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical,
SJP. Nós chegamos então ao ponto final desta lição, que hoje falou sobre essa renovação tão importante, né, que nós precisamos ter, a renovação cotidiana do nosso homem interior. Aprendemos verdades contidas na Palavra de Deus. Você pode rever esse programa lá no nosso canal no YouTube, compartilhar e usar para a pré-aula, né, da sua escola bíblica, para você, professor, aluno, secretário. Nós queremos agradecer nesta ocasião o pastor Samuel pela presença, obrigado. Amém, Deus abençoe. Presbítero Davi Brizotti também está conosco. Obrigado. E agradecer ao nosso pastor presidente, que sempre tem apoiado esse programa, nosso querido pastor Evalcir, que é o coordenador da nossa superintendência de ensino, e queremos nesse momento fazer uma oração por você. Presbítero Davi, ore para nós, por gentileza. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, diante de sua presença estamos. Pedir a sua graça, meu Senhor, que cada dia o nosso homem interior seja renovado através do teu Espírito, nos orientando, nos guiando, nos dando entendimento, Senhor, para compreender a tua palavra. Não só apenas, Senhor, quando ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela. Assim nos fortalecemos, Senhor, em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Na semana que vem estaremos estudando a lição 11, cultivando a convicção cristã. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado e até o próximo programa em nome de Jesus.